Você já teve aquela sensação estranha de que algo não encaixa? Não no seu dia, não na sua semana, mas na sua vida inteira? É como se você estivesse seguindo um roteiro que alguém escreveu pra você antes mesmo de você nascer. Você acorda, trabalha, consome e dorme. E repete isso todos os dias. E de vez em quando, no momento silencioso, você olha pra tudo isso e pensa: foi assim que eu escolhi viver? Hoje eu não vou te dar respostas confortáveis, vou te fazer uma pergunta que vai incomodar pelo resto do dia. E se a Matrix não fosse ficção? No filme, a Matrix é simples de entender. Máquinas constroem uma realidade falsa, os humanos vivem dentro dela sem saber. E a única coisa que mantém o sistema funcionando é que ninguém questiona. Ninguém pergunta se aquilo é real, eles simplesmente vivem. Aqui vem a parte chata pra você: isso não é ficção científica, isso é sociologia básica. Existe um conceito chamado realidade construída. A ideia é simples: a maior parte do que você chama de realidade não foi descoberta por você, ela foi instalada pela sua família, pela escola, pela mídia ou pelos seus amigos, pelas instituições, pelas histórias que te contaram antes de você ter vocabulário para questionar. E aqui tem algo muito estranho: ao contrário das máquinas da Matrix, o sistema real não precisa de vilão, ela funciona sozinho, porque as pessoas dentro dele acreditam genuinamente que é real, e aí transmite para a próxima geração, que transmite para a próxima e que transmite para a próxima, sem ninguém precisar mentir conscientemente. No filme tem aquela cena icônica: 2 pílulas na mão. A azul, você continua dormindo, vida normal e nada muda. E a vermelha, você vê o quanto a toca vai fundo. Parece fácil escolher, né? Claro que eu escolheria a vermelha. Todos dizem isso, mas aqui está o que o filme não te conta. A pílula vermelha não te dá superpoderes, ela só te tira da ilusão. E sem a ilusão, você ainda tem que viver no mesmo mundo, com as mesmas pessoas, na mesma cidade, só que agora você enxerga as engrenagens. Isso tem um nome filosófico, Platão chamou de saída da caverna. A ideia era a seguinte: imagine pessoas acorrentadas dentro de uma caverna desde que nasceram, olhando para a parede, vendo apenas sombras projetadas por um fogo atrás delas. Essas sombras são tudo que elas conhecem como real. Um dia, um deles consegue se soltar, sai da caverna e vê o sol pela primeira vez. E então ele entende que as sombras são apenas sombras. E então, depois de ele descobrir a verdade, ele volta para a caverna para contar para os outros. E sabe o que acontece? Os outros que estão na caverna não acreditam nele. E o pior, eles querem que ele cale a boca, porque a sombra deles é confortável e a verdade é inconveniente. Tá bom, mas como funciona a Matrix real? Agora eu preciso ser muito preciso aqui, porque essa é a parte que as pessoas erram. A Matrix real não é uma conspiração, e não tem uma sala secreta com homens de terno decidindo o que você vai pensar. Para ser sincero, isso seria simples demais. O que existe é mais elegante e mais assustador, é um sistema de incentivos. Pensa comigo, você é recompensado por se encaixar. Desde criança você fica quieto na sala de aula e ganha nota boa. Você segue as regras e é chamado de bom aluno. Você não questiona e a vida flui muito mais fácil. E aí você cresce e descobre que o sistema adulto funciona igual. Você trabalha dentro das regras e recebe o seu salário. Você consome o que é oferecido e é chamado de cliente satisfeito. E se você não questiona demais, é considerado estável, confiável e normal. O sistema não precisa te forçar a nada. Ele só te recompensa quando você obedece e te ignora quando você questiona. Com o tempo, você internaliza as regras e começa a se autopoliciamento. Você para de questionar, não porque alguém mandou você parar. Você para porque aprendeu que questionar é trabalhoso, solitário e raramente é recompensado. É mais fácil dormir. E aqui está a parte que vai grudar na sua cabeça. O agente Smith do sistema real não usa terno preto, ele usa o seu próprio rosto. Tem um momento específico na vida de algumas pessoas. Não é dramático como no filme, não tem luz azul e não tem espelho derretendo. É mais sutil, é um domingo à tarde sem fazer nada, em que você olha pro teto e pensa: pra quê? Pra que eu estou correndo assim? Pra que eu estou acumulando isso? E pra que eu preciso de aprovação dessas pessoas? Esse momento de vazio que a sociedade chama de crise geralmente é o oposto de uma crise, é lucidez. É o primeiro segundo em que você para de rodar no piloto automático e olha pro sistema de fora. O problema é que esse momento assusta, porque quando você para de rodar no piloto automático, você percebe que vai precisar reescolher conscientemente. E sinceramente, escolher é cansativo, não é? É muito mais fácil deixar o sistema escolher por você. Mas aqui está o que os filósofos perceberam: a pessoa que nunca escolheu conscientemente não viveu, ela foi vivida. Então, menos, e se eu quiser sair? Boa pergunta, eu sabia que você iria perguntar isso, mas antes de responder, eu preciso ser honesto com você. Sair da Matrix não significa morar numa floresta, largar tudo e virar eremita. Isso seria só trocar uma narrativa por outra. Sair da Matrix significa uma única coisa:
parar de viver por reflexo e começar a viver por escolha. E isso é mais difícil do que parece, porque a maioria das nossas escolhas não são nossas. O que você consome, alguém te vendeu a ideia. O que você acha bonito, alguém te ensinou o padrão. E o que você chama de sucesso, alguém definiu antes de você nascer. A prática filosófica mais antiga do mundo começa com uma pergunta simples. Isso que eu acredito, eu cheguei até aqui por raciocínio próprio ou porque alguém colocou dentro de mim? Não estou dizendo que tudo que te ensinaram é errado, estou dizendo que você nunca verificou, e verificar é o primeiro ato de liberdade real. Aqui está o paradoxo que o filme Matrix nunca resolveu e que eu vou deixar na sua cabeça. E se a pílula vermelha também for parte da Matrix? Pensa, a narrativa de que você precisa despertar, questionar tudo, se libertar do sistema, também é uma narrativa. Alguém a criou e alguém vende ela pra você. E tem muita gente que consome a ideia de libertação sem nunca de fato se libertar de nada. Eles só trocaram uma programação por outra. Isso significa que é impossível sair? Não, significa que sair não é um destino, é uma prática diária. É acordar toda manhã e perguntar: hoje eu estou escolhendo ou estou sendo escolhido? Não tem resposta permanente para essa pergunta, tem só a honestidade de continuar fazendo ela. E talvez seja isso que separa quem vive dentro da Matrix de quem pelo menos sabe que ela existe. Pra ser sincero, eu não sei se você vai sair daqui diferente, mas sei que agora você não pode dizer que não sabia. E saber é o começo de tudo, ou como alguém muito mais inteligente que eu disse uma vez: a verdade vai te libertar, mas primeiro ela vai te incomodar muito. Até o próximo.